Você já parou para pensar no primeiro assassinato da história? Não como uma simples história de escola dominical, mas como um caso de true crime. A primeira cena de crime, a primeira vítima, o primeiro assassino. Estamos em um campo, em algum lugar no início dos tempos. O ar está pesado, dois irmãos, Caim e Abel, acabaram de fazer suas ofertas a Deus. De repente, uma tensão divina preenche o lugar. A oferta de Abel, o pastor, é aceita. A de Caim, o agricultor, é rejeitada. A Bíblia diz que Caim ficou muito irado e seu rosto se transtornou. Mas por quê? O que havia de tão errado com alguns frutos e vegetais? Por que uma oferta seria o estopim para o primeiro homicídio? Essa pergunta não é apenas um detalhe teológico, é a chave para desvendar a motivação, o modus operandi psicológico do primeiro assassino da humanidade. Muitas vezes, imaginamos Caim como um monstro unidimensional. Mas a verdade é muito mais complexa e perturbadora. Ele era um homem que trabalhava a terra, um homem que, a princípio, queria honrar a Deus. O que acontece na mente de uma pessoa para que ela vá de um ato de adoração a um ato de fratricídio? A rejeição divina não foi o crime, foi o gatilho. Ela revelou algo que já estava escondido nas profundezas do coração de Caim. Uma escuridão que ele talvez nem soubesse que existia. Esta não é apenas a história de Caim e Abel. Esta é uma análise profunda sobre a anatomia do pecado, a psicologia da inveja e a batalha espiritual que começou naquele campo e continua até hoje dentro de cada um de nós. O que realmente levou à morte de Abel não foi a mão de Caim, mas a condição de seu coração. E é esse coração que precisamos colocar sob o microscópio. Para entender a motivação de Caim, precisamos definir claramente o que estava em jogo. A questão central no primeiro assassinato da Bíblia não era a qualidade dos produtos agrícolas versus a qualidade do rebanho. A verdadeira questão era a diferença entre um ritual vazio e uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira, o tipo que Deus aceitou de Abel, é uma entrega do coração. A Bíblia nos diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Esta expressão hebraica significa que ele trouxe o melhor do melhor. O primogênito, a parte mais valiosa. Foi um ato de fé, um reconhecimento de que tudo o que ele tinha pertencia a Deus e ele estava devolvendo o melhor em gratidão e reverência. Em contraste, a oferta de Caim é descrita simplesmente como do fruto da terra. Não há menção de que fossem os primeiros frutos, os melhores frutos. A implicação é que foi uma oferta casual, talvez até relutante, uma obrigação a ser cumprida, um item a ser riscado de uma lista de tarefas religiosas. Aqui definimos o pecado de Caim. Não foi a agricultura, foi a atitude, foi a manifestação externa de um coração cheio de orgulho e autossuficiência. Ele acreditava que seu trabalho, por si só, deveria garantir a bênção de Deus. Quando isso não aconteceu e ele viu seu irmão ser abençoado, esse orgulho se transformou num veneno mortal, a inveja. A psicologia de Caim é a de alguém cuja identidade está amarrada ao seu desempenho e à aprovação externa. A bênção de Abel não foi vista por ele como uma alegria, mas como uma afronta pessoal, uma diminuição de seu próprio valor. Ele não olhou para dentro para perguntar onde eu errei, mas olhou para fora e perguntou, por que ele e não eu? Essa mentalidade é a semente de todo o conflito. A raiva que transfigurou seu rosto era o sintoma de uma doença espiritual profunda, uma recusa em se humilhar e uma crescente amargura que o estava consumindo por dentro. Deus, em sua misericórdia, viu isso e interveio, não com condenação imediata, mas com o diagnóstico e uma chance de cura. E é nesse diálogo divino, nessa confrontação direta, que encontramos a verdadeira natureza do crime que estava prestes a acontecer. A prova fundamental para a nossa análise de true crime bíblico não vem de uma testemunha ocular humana, mas da própria boca de Deus. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, temos o que pode ser descrito como um interrogatório divino,
um momento de intervenção crucial. O Senhor diz a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos dissecar esta passagem como um perito forense examinaria uma evidência. Primeiro, Deus diagnostica a emoção. Por que você está furioso? Ele expõe o estado interior de Caim, forçando-o a confrontar a raiva que ele estava nutrindo. Em seguida, Deus oferece a solução, um caminho para a redenção. Se você fizer o bem, não será aceito? A porta para a aceitação não estava fechada. Caim não precisava eliminar seu irmão para ser abençoado. Ele precisava corrigir seu próprio coração e sua própria atitude. A solução era o arrependimento e a retidão, não a rivalidade e a violência. E então vem a advertência mais assustadora e reveladora de toda a história. O pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos dissecar esta passagem como um perito forense examinaria uma evidência. Primeiro, Deus diagnostica a emoção. Por que você está furioso? Ele expõe o estado interior de Caim, forçando-o a confrontar a raiva que ele estava nutrindo. Em seguida, Deus oferece a solução, um caminho para a redenção. Se você fizer o bem, não será aceito? A porta para a aceitação não estava fechada. Caim não precisava eliminar seu irmão para ser abençoado. Ele precisava corrigir seu próprio coração e sua própria atitude. A solução era o arrependimento e a retidão, não a rivalidade e a violência. E então vem a advertência mais assustadora e reveladora de toda a história. O pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo. Aqui, o pecado é personificado. Ele não é uma ideia abstrata, é uma fera predatória, um monstro agachado, esperando um momento de fraqueza para atacar e devorar sua presa. A motivação de Caim é agora inegável. Ele estava flertando com essa fera. A inveja e a raiva eram um alimento que ele estava lhe dando. Finalmente, Deus entrega a responsabilidade a Caim, mas você deve dominá-lo. Esta é a essência da batalha espiritual. Caim recebeu uma escolha clara. Ele não era uma vítima indefesa de suas emoções. Ele era um agente com a responsabilidade de subjugar a escuridão que crescia dentro dele. O Novo Testamento reforça essa interpretação. Hebreus 11:4 afirma que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. A palavra-chave é fé. E 1 João 3,12 é ainda mais direto, dizendo para não sermos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E, por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas? A base bíblica é clara. O primeiro assassinato não foi um crime passional espontâneo, foi o resultado premeditado de uma escolha, a escolha de alimentar o mal em vez de dominá-lo. Visualizar essa ideia do pecado como uma fera agachada à porta pode ser difícil. Mas vamos usar uma analogia para tornar isso mais claro. Sempre lembrando que nenhuma analogia é perfeita. Imagine que você encontra um filhote de lobo na floresta. Ele parece pequeno, talvez até um pouco assustado. Em um ato de orgulho e insensatez, você decide levá-lo para casa e criá-lo como um animal de estimação. No início, parece controlável. Você o alimenta com pequenos pedaços de carne da sua mesa. Esses são os pequenos pensamentos de inveja, as pequenas queixas e amarguras que você permite em sua mente. Você brinca com ele, achando que tem o controle total. Isso é quando você entretém a raiva, repassa cenários de injustiça na sua cabeça, flerta com o ressentimento. Dia após dia, você alimenta essa criatura. Ela cresce, seus músculos se tornam mais fortes, seus dentes mais afiados. Seus amigos e vizinhos, a sua consciência, talvez a própria voz de Deus, te avisam. Isso é um animal selvagem. O lugar dele não é na sua casa. Você precisa se livrar dele. Mas você, confiante em sua própria força, responde: eu o controlo. Ele não me fará mal. Caim é esse homem. A inveja e a raiva eram seu lobo de estimação. Deus foi o vizinho que o avisou diretamente: cuidado, essa fera que você está nutrindo deseja te dominar. Você precisa subjugá-la antes que seja tarde demais. O assassinato de Abel foi o momento em que o lobo, agora totalmente crescido e faminto, finalmente se voltou contra a casa e seu dono, destruindo a inocência
e trazendo a morte. Caim não dominou a fera. Ele foi completamente dominado e devorado por ela. Agora, aqui está a ressalva crucial desta analogia. O pecado não é, na realidade, uma criatura externa que trazemos para dentro. A verdade é ainda mais assustadora. A fera já nasce dentro de nós. É uma parte da nossa natureza caída. A analogia do lobo nos ajuda a entender o perigo de nutrir e alimentar tendências destrutivas. Mas o verdadeiro desafio é que a batalha acontece no campo do nosso próprio coração. O fracasso de Caim foi não reconhecer que ele não tinha forças para dominar essa besta sozinho, e por isso não se voltou para a única fonte de poder capaz de subjugá-la. Se essa análise profunda sobre a psicologia de Caim e a natureza do primeiro assassinato está te fazendo refletir, considere se inscrever no canal. Nós mergulhamos nesses mistérios bíblicos sombrios toda semana para encontrar luz e inspiração. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. E o entendimento dessa batalha interna não é apenas um exercício teológico. Ele tem implicações diretas e urgentes para a forma como vivemos nossas vidas hoje. A história do primeiro assassinato da Bíblia não é uma peça de museu empoeirada. Ela é um espelho. A mesma fera que se agachou à porta de Caim se agacha à porta do nosso coração todos os dias. A implicação prática desta análise de True Crime é a necessidade de uma vigilância espiritual e emocional constante. Quando você está navegando pelas redes sociais e vê o sucesso de um amigo, a viagem, a promoção, a família feliz, e sente aquela pontada de inveja, aquela pergunta amarga de por que não eu? Essa é a fera rosnando. Quando você é injustiçado no trabalho, quando alguém te ofende no trânsito, e você passa o resto do dia remoendo a raiva, planejando uma vingança imaginária, você está alimentando a fera. A tragédia de Caim é repetida em uma escala menor milhões de vezes por dia em nossos pensamentos e emoções. O verdadeiro campo de batalha não é um lugar físico, mas o terreno da nossa mente. O aprendizado prático é este. Devemos nos tornar especialistas em reconhecer os primeiros sinais de agitação da fera. Devemos identificar a inveja, o orgulho, a amargura e a raiva no momento em que eles aparecem, antes que finquem raízes e cresçam. E como os dominamos? Não pela força de vontade, como Caim falhou em fazer. Nós os dominamos fazendo exatamente o que ele se recusou a fazer. Nos humilhamos, confessamos nossa fraqueza e trazemos nosso coração a Deus, assim como Abel trouxe sua oferta. Nós nos voltamos para o poder de Cristo, que na cruz deu o golpe final na cabeça da serpente, a fonte de todo o pecado. Em resumo, a análise do primeiro assassinato revela que o crime não foi sobre ofertas, mas sobre corações. Foi o resultado de um coração orgulhoso que, quando confrontado com a correção, escolheu a inveja em vez do arrependimento, a violência em vez da humildade. A história de Caim e Abel é a história de dois caminhos, o caminho da fé e da entrega e o caminho da autossuficiência e da destruição. Mas aqui está a mensagem inspiradora e final. Deus ofereceu uma escolha a Caim, e ele nos oferece a mesma escolha hoje. A escuridão dentro de você não precisa vencer. A fera na sua porta pode ser dominada. Você não precisa ser uma vítima da sua própria raiva, do seu ciúme ou da sua amargura. Ao reconhecer essas tendências e entregá-las a Deus em fé, você escolhe o caminho de Abel. Você escolhe a vida. Se esta jornada pelo primeiro assassinato da história te inspirou a lutar suas próprias batalhas internas com mais fé, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E comente abaixo, qual fera você está decidido a dominar hoje com a ajuda de Deus? Vamos nos fortalecer juntos.